E envio um abraço, aqui é um abraço muito especial, viu, deputado, para os aposentados, aposentadas e pensionistas que estão no CICEJUF nesse momento reunidos, né, numa reunião mensal da Secretaria de Aposentados, coordenada com tanto carinho pela nossa querida Nelly. Pessoal, vocês estão conosco nessa luta, viu? Manda um beijo para eles, viu, Raimon? Porque eles estão sempre na luta conosco no Rio de Janeiro, firmes e fortes. Né? E dentro desse tema, pessoal, agora vindo para essa audiência da questão da integralidade e paridade, né, eu vou falar um pouquinho da corrosão, né, do direito à aposentadoria. Nós todos estamos aqui falando de justiça, né? É justiça por quem se dedicou por décadas de trabalho ao serviço público, né? E que, ao se aposentar, quando esperava uma tranquilidade, na verdade encontra uma desvalorização, perdas salariais e manutenção dessa cobrança injusta. Essa cobrança que a gente trata aqui, que todos que me antecederam trouxeram, é essa cobrança previdenciária dos aposentados e pensionistas só dos regimes próprios, né, que representa um desconto cruel e sem nenhuma contrapartida. Né, ele fere aí princípios da dignidade da pessoa humana, como já foi dito aqui, né, e da capacidade contributiva de cada um. Né, a gente vê isso como uma solidariedade ao avesso. Né, o Estado, em vez de proteger, penaliza quem mais precisa da proteção. Né? E é nesse contexto que surgem duas propostas legislativas que a gente já referenciou aqui, que é a PEC 555, que revoga o artigo 41, né, da emenda constitucional, o artigo 4º, desculpa, da emenda constitucional 41, e propondo o fim dessa cobrança, e a PEC 6, né, a PEC 6 do deputado Kleber Verde, apoiada por diversos parlamentares, incluindo o deputado Raimon, né, uma iniciativa do MOSAP bastante importante para a gente fazer andar a PEC 555. Né? Seu Edson está de parabéns pela iniciativa e por aglutinar diversas entidades, né, nesse movimento. E essa PEC 6, como já foi dito, ela reduz a alíquota aos 65 anos, chegando a uma isenção total aos 75. A PEC 555 está pronta para votação desde 2010, né? 14 anos, 15 anos se passaram e ela continua lá esperando uma movimentação. E é isso que a gente tenta fazer com a PEC 6, que é a PEC social, né, que também aguarda despacho, mas a ideia é que ela seja pensada, né, e aí sim a PEC 55 tenha, né, um substitutivo, né, aí é trabalhar com medidas legislativas que faça isso acontecer. Né, hoje os aposentados do INSS não pagam contribuição, gente. Por que servidores públicos ainda pagam? Né? Por que a gente tem esse tratamento desigual? É isso que a gente precisa pensar, né, e observar. Não tem uma medida isonômica ali entre servidores, né, da iniciativa privada e do serviço público. Essa desigualdade ela é resultado de reformas sucessivas, né, que corroem esses direitos previdenciários, e foi bem lembrado aqui, detalhado. Eu que desliguei o microfone, desculpa. E por quem já me antecedeu aqui, né, que foi a emenda constitucional 20 de 98, né, 41, 47, 103, né, e o resultado disso é que servidores que ingressam depois de 2003 não têm paridade, e os que vieram depois de 19 não têm integralidade. Né. Na prática, pessoal, pessoas, senhoras e senhores, o servidor que se aposenta perde função comissionada, perde auxílio alimentação, perde o poder aquisitivo, porque não tem reajuste salarial que acompanha a inflação, perde o abono permanência e ainda é obrigado a contribuir. Né? Então, e a justificativa é o déficit atuarial. Mas esse argumento não se justifica. Se a gente teve, por exemplo, na pandemia,
né, a queda na expectativa de vida. Então, a lógica devia ser inversa, né, devia diminuir esse desconto. E aí, como já tocou a campainha algumas vezes, eu só quero dizer para vocês que a gente está vivendo um processo histórico de empobrecimento das aposentadorias. O STF está julgando as ADIs, mas o processo suspenso por Dilma Mendes abre espaço para o lobby de governadores e prefeitos. Como a doutora Cláudia já disse aqui, vários entes já modificaram as suas modalidades. Então, pessoal, não dá para esperar o Poder Judiciário, né? Muito embora a gente seja servidor do Judiciário, mas não dá para esperar pelaquela decisão do Poder Judiciário. É preciso agir politicamente, a gente precisa, né, do Executivo com as políticas públicas, dos parlamentares, né, reunidos, e aqui eu agradeço mais uma vez ao deputado Raimundo por essa iniciativa, e falar que a gente tem a Frente Parlamentar do Serviço Público, né, que age ali, tem uma unidade com parlamentares e diversas entidades para essa proteção, tem o MOSAP, né, entidades sindicais, todos têm que estar unidos mobilizados pela aprovação da PEC 6, pelo andamento da 555, e pensar em novidade, em situações novas para garantir que a aposentadoria seja um bem de qualidade para o servidor. Aposentadoria não é privilégio, aposentadoria é direito. Obrigada, gente.